Bom, eu vou resolver o exercício 1.615 da apostila de geradores síncronos, então, para vocês terem como exemplo, né, para resolver os outros exercícios. Eu vou nesse aqui, que esse aqui é o mais complicado deles, dos exercícios, os outros são mais fáceis. Então, eu vou ir nesse 1.615 aqui. Um alternador trifásico, né, vamos pegar os dados primeiro, trifásico, 24 polos, 60 Hz, frequência, conexão estrela, e tem 6 ranhuras por polo. Essa é a informação que eu tenho. Ainda é de camada dupla, passo pleno, né? Passo pleno quer dizer o quê? Que o passo de bobina é igual ao passo polar, e eu tenho 8 condutores por ranhura. Aqui vem um detalhezinho, né? Esse 8 condutores por ranhura pode trazer alguma dúvida aqui. O que acontece? Nós temos uma ranhura, é uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho 8 condutores aqui, e ele é de camada dupla. Então quer dizer o quê? Que eu tenho um lado de bobina e o outro lado de bobina. E aqui eu tenho 4 condutores, né? 4 condutores de cada bobina dessa. Não é o número de espiras, isso aqui é condutores. Quer dizer o quê? Né? 8 condutores. Cada espira tem 2 condutores. É o número que está dentro de cada ranhura. E outro dado que tem aqui também é que o fluxo polar é 60 mV por polo. Isso aqui foi nada. A letra A, o que ele pede? A letra A pede o número de condutores por fase. Então, número de condutores por fase. Né? Isso aqui que eu tenho, número de condutores por fase. Então vamos lá, como ele é de camada dupla, eu sei que o número de bobinas que eu vou ter no meu gerador vai ser igual ao número de ranhuras. Igual ao número de ranhuras. Então aqui eu vou saber o número de bobinas. Agora, eu tenho que saber quantas bobinas eu vou ter então, né? Aí para saber isso eu tenho que saber o número de ranhuras. Ele diz que ele tem 6 ranhuras por polo. Então, o número de ranhuras vai ser 6 ranhuras por polo, que é o dado lá em cima, vezes 24 polos. Né? Polos. Eu corto aqui, fico 6 vezes 24, vai dar 144 ranhuras. Se eu tenho 144 ranhuras, eu sei então que o meu número de bobinas total do meu gerador é 144 bobinas. Agora eu quero saber o número de bobinas, número de bobinas por fase. Eu posso já aproveitar aqui e já calcular, né? Vai ser o número de bobinas dividido pelo número de fases. Então, 144 dividido por 3. Né? 144 dividido por 3 vai dar 48 bobinas por fase. Isso que eu tenho aqui. O número de condutores por fase. Na verdade, primeiro a gente vai calcular o número de espiras por bobina. Né? O número de espiras por bobina, considerando todas elas em série. Não foi falado nada aqui, como são ligadas as bobinas. Se considera em série. Então, número de espiras. Se a gente olhar aqui no desenho aqui, eu tenho 4 condutores, né? 4 lados 2 lados de bobina, e cada bobina tem 4 condutores. Quer dizer que cada
cada bobina é composta de 4 espiras, somente. 4 espiras. Então eu tenho 4 espiras por bobina, vezes 48 bobinas por fase, né? Isso vai dar, fazendo a conta, 48 vezes 4, 192 bobinas eu corto, né? Espiras por fase. Agora, o número de condutores, né, por fase vai ser 2 vezes o número de espiras. Aqui, vezes 48 é número de condutores, número de espiras por fase, não por bobina, por fase. Então, 2 vezes, então vai ser 192 vezes 2, vai dar 384, né? Número de condutores por fase vai ser 384 condutores, né? Esse que eu tenho aqui. Isso aqui é a resposta da letra A. Da letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, ele pede o fator de distribuição, né? É o nosso KD. O KD, a fórmula dele, isso aqui eu disse que eu coloco na prova, né? Se precisar, não precisa estar decorando, mas é seno de alfa vezes seno de Q vezes alfa dividido por 2, divididos por Q seno de alfa dividido por 2. É isso que eu tenho aqui. Isso aqui é o nosso KD. O que falta a gente calcular aí? Primeiro o Q. Falta o Q e o alfa. Faltam esses dois aqui, né? O que é o quê? Número de ranhuras por fase e polo. Número de ranhuras por fase e polo. Quantas ranhuras a gente tem? Olhando lá no 144 ranhuras. 144 dividido por 3, que é 3 fases, vezes 24. Isso aí vai dar, fazendo a conta, dividido por 3 vezes 24, 2 ranhuras por fase e polo. 2 ranhuras por fase e polo. O alfa é o passo de ranhura, a distância entre uma ranhura e outra. Então, é 360 divididos por número de ranhuras vezes o número de pares de polos, que é para transformar em graus elétricos, né? O 360 dividido por número de ranhuras me dá o ângulo mecânico. Então, 360 dividido por 144 vezes 12, que é o número de pares de polos. Eu tenho 24 polos. Fazendo essa conta, 360 dividido por 144 vezes 12, 30 graus elétricos. Então, 30 graus elétricos. Agora, então eu posso calcular o KD. Seno que 2 alfa 30 dividido por 2 divididos por Q, que é o 2, vou botar o Q de novo aqui, 2 seno de 30 dividido por 2. Esse é o nosso KD. Fazendo essa conta, fica seno de 30
lá em cima, né, que dá 0,5, dividido por 2 vezes o seno de 15. 0,9659. 0,9659. Esse é a resposta da letra B, né? A resposta da letra B. Tá, eu vou fazer um em cada folha aqui para ficar melhor apresentado, né? Agora vamos para a letra C, que é o fator de passo. A letra C é o Kp que ele está pedindo. Quanto vale? Né? O nosso Kp. Também é outra fórmula que eu boto também no quadro, sem problema. É seno de 90 vezes o passo de bobina dividido pelo passo polar. Essa é a fórmula do Kp. Não se preocupe em decorar essa fórmula que não precisa. Só quem trabalha com isso direto, né? Eu já tenho ela de cor, mas eu direto trabalho com isso, então não tem problema. A gente sabe que foi dito lá que esse nosso gerador é de passo pleno. Passo pleno. Se ele é de passo pleno, o passo de bobina é igual ao passo polar. Se ele é igual, eu sei que o passo polar, né? Primeiro a gente pode fazer a conta do passo polar, mas não nem precisava. É número de ranhuras pelo número de polos. Então, 144 dividido por 24 vai dar 6. 144 dividido por 24. 6 ranhuras. Se é passo pleno, então o nosso passo de bobina também vai ser 6 ranhuras. Calculando o Kp, nesse caso eu nem precisaria fazer. Sabendo a teoria, eu já sei que vai dar 1. Por quê? 6 dividido por 6, né? Aqui vai ficar seno de 90, então Kp vale 1. Nesse caso aí, o Kp vale 1. Né? Kp vale 1. E agora, então, vamos para a letra D. Na letra D, pede a FEM induzida por fase e de linha. Então, a FEM induzida por fase e a FEM de linha. De linha, a gente tem que levar em consideração que ele está ligado em estrela. É o que vai mudar, né? Então, a nossa tensão de fase, fórmula 4,44, número de espiras por fase, número de espiras por fase. Vamos pegar número de, vamos fazer aqui, número de bobinas, para não fazer, número de bobinas por fase vezes o número de espiras por bobina. Eu tenho várias bobinas, né? A minha fase é composta de várias bobinas em série. Então, e vamos multiplicar pelo número de bobinas que eu tenho vezes o número de espiras que eu tenho em cada bobina. Como é que eu calculo o número de... Isso aqui tudo também poderia ser o número de espiras por fase. É a mesma coisa, né? Que eu tenho aqui. Então, se eu quiser calcular primeiro essa parte aqui, mas então, 4,44, número de espiras por fase, vezes o fluxo polar, vezes a frequência, vezes o KD, vezes o KP. Essa é a nossa equação para calcular a tensão de fase. Eu tenho, então, a tensão de fase vai ser 4,44. Número de bobinas por fase, a gente calculou antes que era 48, né? 48, e eu tinha 4 espiras por bobina, porque eu tinha aquela história lá dos 8 condutores por ranhura e dupla ranhura, então, vezes 4. O fluxo polar foi dado que é 60 mili, né, que é 60 vezes 10 menos 3, vezes 60. KD deu, que a gente calculou, 0,9659, e o KP é 1. Isso aqui é o nosso, fazendo essa conta,
Então, 4,44 vezes 48 vezes 4 vezes 60 vezes 10 na menos 3 vezes 60, que é a frequência, vezes 0,9659 vezes 1, que é a mesma coisa. A tensão de fase, 2.964 volts. Essa é a nossa tensão de fase, calculando a tensão de fase. A tensão de linha, como ele está ligado em estrela, é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Se tivesse em triângulo, seria igual, seria essa mesma. Então, a tensão de linha, raiz de 3 vezes 2.964, tensão de linha, vai dar 5.134 volts. Então, essa aqui é a resolução da letra D. E era isso, então. Resolução desse exercício aí do 1.615.